Para quem não me conhece, sou o Felipe. Para quem me conhece, eu também sou o Felipe, o nome não muda. Sou casado com a Josi, mulher maravilhosa. Sou casado há 17 anos. Rapaz, muito tempo. 17 anos sou casado. Sou pai de 3 filhos, maravilhoso. Tem televisão em casa, com Netflix e tudo. Sou pai do Estevão, de 14 anos, menino lindo. Sou pai da Débora, de 12 anos, pensa numa menina bonita. E sou pai da Isabel, de 8 anos. E minhas filhas estão muito lindas. Eu fiz um voto com Deus em relação às minhas filhas. Primeiro namorado da minha filha, eu vou sacrificar ao Senhor. E se Ele ressuscitar dos mortos, Ele é o homem certo. Amém? Quem é pai de menina aí? Levanta a mão. Levanta a mão fazendo sim, desse jeito. Quem é solteiro aí? Fica com a mão levantada. Dá uma olhada assim pro lado. Não, tô brincando. Gente, eu sou pastor de uma igreja lá em Goiânia. Eu morei aqui muitos anos, né? Estou com o Márcio aqui também, um grande amigo. Alegria de estar aqui com o Gile e Reuel, que são amigos também. Tomate também, que está lá atrás. E, enfim, Gile, Tomate, a gente já tocou. Tomate já está nos 2 DVDs meus aí. A gente é amigo há muito tempo. E o Eduardo é um príncipe, um amigo que eu tenho a alegria de celebrar tudo que está acontecendo. Estava lá no Caixotinho quando estava começando, ele me chamou para ir. E, enfim, eu fico muito feliz com tudo que vocês estão vivendo, tudo que vocês representam, que a glória de Deus continue sendo aumentada cada vez mais nesse ambiente, amém? O Eduardo propôs uma reflexão. Eu gosto muito da mesa e eu gosto muito de conversar. Eu acho que a gente teve um prejuízo muito grande quando a gente chamou a conversa do monte de sermão do monte, porque ali nunca foi um sermão, sempre uma conversa. Foi uma proposta de Jesus elevar o nível da conversa e não o tom do discurso. E nessa dinâmica de conversa, o tema proposto que vocês estão falando nesses dias é a fé, né? E a fé é aquilo que vence o mundo, amém? Amém. Uns fé de mais, outros fé de menos, e assim a gente vai. Eu fiquei meditando e refletindo hoje. A gente passou um dia maravilhoso, almoçamos, enfim, tive com um amigo também treinando, né? E meditando sobre fé, vendo um pouco daquilo que vocês estão conversando e falando também, tentando de alguma forma agregar. O Eduardo foi alguém usado por Deus na minha vida para que Deus pudesse tirar a miséria de dentro de mim. Não a miséria no sentido... é muito complicado quando você vem de um contexto como o que eu vim. Eu fui levado para um colégio interno quando eu tinha 11 anos. Então cresci sem pai e me desenvolvi na igreja. Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, tudo que eu vivo, eu aprendi com a igreja. Eu não aprendi em outro lugar. Então a estrutura dos meus pensamentos, as minhas ideias, a inteligência que o Senhor me deu, tudo isso é fruto da minha comunhão com a igreja de Cristo. Por isso que eu tenho muita dificuldade quando as pessoas falam da igreja. Porque tudo que eu aprendi na igreja. Eu não seria quem eu sou se a igreja não tivesse chegado na minha vida e me oferecido um lugar à mesa. E nessa construção de fé, você se depara com pessoas que vão agregando elementos, nutrientes específicos na sua vida. E o Eduardo foi alguém que trouxe um nutriente muito específico para a minha vida, para me perder o medo de prosperar, para me perder em compreender que Deus é realmente um Deus que tem interesse em abençoar seus filhos, amém? Amém. Então eu louvo a Deus pela sua vida, meu amigo, pela sua nobreza e como ela me edifica, me abençoa e abençoa a minha vida nessa jornada. Eu conto isso para todo mundo, especificamente para a minha casa. No assunto fé, eu fiquei pensando especificamente em um texto que é a última epístola escrita, que é a epístola de Judas. Mas antes disso, existe uma regra teológica que a gente sempre se volta para a primeira menção de um conceito. Então há uma primeira menção de um conceito, aquela primeira menção define um sentido, e nas demais vezes o Espírito Santo vai ampliando o sentido daquilo, amém? A palavra pisar tem uma conexão com governo.
Porque em Gênesis capítulo 3, verso 15, diz que da mulher nasceria alguém que pisaria a cabeça da serpente, amém? Então todas as vezes que você olhar de forma exegética para a palavra pisar, vai ter uma conexão direta no conceito da palavra com governo. Da mulher nascerá alguém que pisará a cabeça da serpente. Depois, os textos apresentados e oferecidos ao longo da narrativa bíblica nos diz que onde nós pisarmos a planta dos nossos pés, o Senhor nos dará. O Senhor diz que nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, amém? Então, quando eu pego a primeira menção, eu consigo a partir dali perceber um sentido muito amplo em toda a narrativa bíblica. Então, se a gente aplicar essa regra, né, se eu não me engano foi o Agostinho que nos ofereceu ela, Agostinho de Hipona. Se a gente pega essa regra para pensar fé, a gente tem então o pai da fé. Quem é o pai da fé? Quem é o pai da fé? Abraão. Abraão é o pai da fé. Agora a pergunta que eu faço é: por que nós sempre relacionamos fé a poder? A gente sempre acha que fé é algo que me faz ou que me projeta para o futuro, para acreditar em profecias, como se as profecias fossem algo do futuro e não do eterno. Deixa eu esclarecer isso já já. Mas quando a gente pensa em Abraão como pai da fé, a pergunta que eu faço para vocês é: quantas dores de cabeça Abraão curou? Quantos milagres Abraão realizou? Alguém pode me responder? Quantos? Vocês estão aqui comigo, gente? Quantos milagres Abraão realizou? Diga: nenhum. Quantos sinais e maravilhas foram realizados por intermédio do ministério de Abraão? Nenhum. Então para pensar comigo que o pai da fé não tem nenhum indício de alguma coisa extraordinária acontecendo na sua vida, a não ser a forma como ele vivia. Fé é um jeito de viver. Fé não é magia, é um jeito para justificar, para nos purificar, para nos aproximar daquilo que é um propósito maior e absoluto para a terra. Quando Deus chama Abraão, Abraão tinha 75 anos. E Deus o chama para um comportamento extremamente, profundamente disruptivo. Eduardo, você tem 46? Você mora quantos anos lá naquele apartamento? 10 anos. Está tudo no lugar. Você já sabe como é que estaciona, a manobra que você faz para colocar o carro na garagem. Tudo resolvido. O comércio em volta você já conhece todo mundo. E você tem 46. Imagina alguém com 75 anos. Recebe uma visitação de Deus, rico. Abraão era rico, próspero, mas. E de repente Deus aparece para ele, Reuel, e diz o seguinte: eu quero que você saia da sua terra. Sério, sim. Eu quero que você saia da sua parentela. Eu quero que você saia da casa do seu pai. E vá para onde? Para Balneário Camboriú. Não, você vai para uma terra que você não conhece. Nós estamos falando de fé, amém? O sinal, o movimento de Abraão para se tornar o pai da fé, não é um movimento que corresponde ao poder, como muitas pessoas relacionam fé a poder, e há poder disponível, há sobrenatural disponível para nós, amém, irmãos? Mas vamos nos adentrar a um olhar sóbrio para aquilo que vence o mundo, fé. Um homem de 75 anos tem que deixar tudo e ir para um lugar desconhecido, ir para um lugar sem GPS, sem mapa, sem nenhuma garantia ou segurança. Então, quando eu olho para Abraão, o que o torna pai da fé? A exponencialidade daquilo que ele fez para Deus? Diga comigo: obediência. Só por fé você consegue obedecer a Deus. Por que Abraão é pai da fé? Porque ele obedeceu integralmente aquilo que Deus ofereceu para ele como jeito de viver.
Olha para mim. Fé não é uma magia. Fé é um jeito de viver em obediência ao Eterno. Quem está aqui comigo, irmãos? Então, partindo dali, a gente começa a perceber uma coisa muito forte. Que talvez o que mais atrapalha a construção da nossa fé, ou a batalha pela nossa fé, que é o texto que a gente vai ler, são os nossos afetos. É condicionar a fé aos nossos afetos. Abraão foi completamente desarraigado, desplugado, desconectado de todos os seus afetos. Eu entendo então que fé é um elemento muito mais operante na desconexão do que com a conexão. Olha para mim. Talvez é até complicado falar isso, mas eu vou falar. Mastiga com seu cérebro aí. Você vai viver por meio da fé, batalhar pela sua fé, se conectar a um plano eterno, e provavelmente vão haver muito mais desconexões na sua jornada de fé do que conexões. As desconexões vão conectar você muito mais a esse plano do que propriamente as conexões. E é isso que eu entendo do texto bíblico. Se tem alguém aqui comigo, diga amém. Amém. Abraão, sai da sua terra. Você conhece o texto de Gênesis capítulo 12, depois leia na sua casa. Abraão, sai da sua terra, beleza. A terra, o lugar onde eu estou acostumado, o lugar onde eu como meu peixe, o lugar onde eu faço compra, o lugar onde eu corto o cabelo, o lugar onde eu levo o meu carro para lavar. Tantos afetos, cheiro, sabor. Sai da sua terra. E agora, sai da sua parentela. Sério, sério. E depois, sai da casa do seu pai. Para onde? Para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão leva Ló. Diga comigo, o sobrinho de Abraão foi junto. Ló vai com Abraão. Só que no caminho, Ló começa a ter um problema. E a gente está só introduzindo, criando um background para a gente entrar no texto. Ló, no caminho, ele tem um desacordo, os pastores de Ló com os pastores de Abraão. Ló tem que ir embora, sim ou não? Aí Deus promete um filho para Abraão. Abraão tenta dar um jeito e arruma um filho chamado Ismael. É assim ou não é? Só que aquele filho não representava o cumprimento das promessas de Deus feitas a Abraão. Aí vem um segundo filho. Como é que é o nome dele? Diga mais alto, sem medo. Isaac só nasceu quando Ismael foi embora. Abraão teve que se desconectar da terra, se desconectar da parentela, se desconectar da casa do pai, se desconectar do sobrinho, e agora ele tinha um filho, ele teve que se desconectar dele, para receber um filho que correspondia ao cumprimento da promessa, Isaac. Só que quando Isaac estava grande, Deus brada para Abraão: Abraão, Abraão, estou aqui, Senhor, vai ao Monte Moriá, jornada de 3 dias, e oferece o seu filho, o seu único filho. Abraão se desconectou da terra, se desconectou da parentela, se desconectou do pai, se desconectou do sobrinho, se desconectou do Ismael. E agora Deus está pedindo Isaac. Quem está aqui comigo? Sabe o que Deus quer nos mostrar? Que você não vai conseguir equalizar fé com afeto. Você não vai conseguir equalizar fé com emoção. Por que muita gente naufraga na fé? Porque ele acha que a fé é uma ferramenta para o cumprimento das suas expectativas. Ele acha que a fé está a serviço dos seus anseios. Ele acha que fé é um caminho para conseguir aquilo que você deseja, quando na verdade fé é o único jeito para a gente obedecer integralmente o que Deus está nos apontando e nos mostrando como jeito de vida. Abraão teve que se desconectar de todos os seus afetos. E quando ele se desconecta de tudo isso, ele percebe que gerou um processo. Então esse homem que nunca curou uma dor de cabeça, esse homem que nunca abriu o mar, esse homem que não tem nenhuma história miraculosa, maravilhosa,
extraordinária para contar. A única coisa que ele vai te contar, quando você chegar na eternidade, sentar numa mesa gigante, o testemunho de Abraão talvez seja o menos impressionante. Mas ele é o pai da fé. Porque ele nos mostra que fé é um jeito de viver. É um jeito de obedecer a Deus. Ele deixou tudo para gerar um processo. Quem está aqui comigo? E essa fé, cujo Abraão é o pai, essa é a fé que vence esse mundo louco. Como o pastor de vocês apresentou. De uma geração que dorme, que transa, que tem os mais variados prazeres em comunhão, e só depois descobre o nome. Esse mundo, onde a medicação que mais se vende no Brasil por um bom tempo é o Rivotril. Onde todo mundo é feliz, todo mundo, sabe, ninguém é feio no Instagram. Mas a medicação mais vendida por um bom tempo é o Rivotril. O que é o Rivotril? É um botão para dormir. Não fica constrangido se você já precisou tomar. Mas eu perguntei para um farmacêutico o que é o Rivotril. Ele disse: é um botão para dormir. As pessoas são incapazes de se encarar, de se ver, de estar sozinhas consigo mesmo. E o momento que é inevitável, onde você vai ter que estar sozinho consigo, é quando você coloca a sua cabeça no seu travesseiro. Então, para não ter esse momento, as pessoas apertam um botão chamado Rivotril. A cada 45 minutos uma pessoa se mata no Brasil. Esse mundo que evolui em loucura, a única coisa que vence esse mundo não são as nossas capacidades, não é a nossa influência, não é o nosso poder aquisitivo. A única coisa que vence esse mundo doido é a nossa fé. Fé que Abraão é o pai. Fé que Abraão começa a nos apresentar conceitualmente para que essa fé serve. Mas eu queria ler um texto com você, da última epístola escrita, o livro de Judas. E esse Judas não é o Judas Iscariote, é o Judas irmão de Jesus. Pode colocar para a gente verso 1 do livro de Judas, a carta segundo escreveu Judas. Você está bem aí? Dá um sorriso para quem está do seu lado, fala: como você emagreceu, como você está bonito. Dá uma aliviada, se solta o ar. Glória a Deus. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Judas é quem? Servo de Jesus Cristo. Sabe o que é interessante? Que Judas é irmão de Jesus, irmão mais novo. Jesus é o irmão mais velho de dois personagens que aparecem aqui escrevendo cartas: Tiago e Judas. Judas provavelmente seja mais novo que Tiago, né, Eduardo? O teólogo é você. Judas é mais novo que Tiago. Agora, eu tenho 3 filhos, e eu sei o que um irmão mais velho representa para um irmão mais novo. Quem é que é irmão mais velho? Vocês são uma classe terrível da sociedade. Que Deus tenha misericórdia de vocês. Quem é irmão mais novo? Ah, é maravilhoso. Glória a Deus pela sua vida. O Márcio é irmão mais velho. O irmão mais velho, ele é uma espécie de, sabe, ISO daquilo que os demais irmãos precisam fazer, a forma como os outros irmãos devem se comportar. Eu lembro que os meus filhos, eles estudaram enquanto aqui em Itajaí, no colégio adventista, e por conta das orientações acerca de alimentação dado por eles, a minha filha não comia presunto, e está tudo bem, né? O ensino que não feria a escritura, ela não comia presunto, aprendeu a não comer presunto. E porque a Débora não comia presunto, a Isabel, mais novinha, dizia: eu também não gosto de presunto, pai. Eu disse: tá bom, filha, beleza, tranquilo. Mas um belo dia, para decepção da Isabel, ela olha no pão da Débora e tem uma fatia de presunto.
Depois de alguns meses, quase um ano, e a Isabel, impressionada, decepcionada, atônita com aquilo, falou assim: ué, Débora, você está comendo presunto? Ela nunca tinha experimentado, o comportamento dela era um rebote, era um reflexo do comportamento da irmã. Então eu quero que você pense nisso, para você pensar nesse irmão que está escrevendo essa carta. Jesus era o seu irmão mais velho. Tudo aquilo que a gente não sabe da vida de Jesus, do 0 aos 30 anos, Judas sabe. Judas dividiu a toalha, usou a toalha de Jesus, usou o tênis escondido de Jesus. Tem que explicar isso, que depois os religiosos, um dia eu falei que Jesus levava o cachorro para passear, e eles ficaram: Jesus tinha cachorro agora. Chato, a terra não é plana, mas está chata, né, irmão? Mas imagina Judas naquela relação de irmão, eles escolhendo o filme que iam assistir, eles jogando bola, Jesus separando a briga dele de Tiago. Quantos afetos não haviam na vida de Judas para com Jesus? Ele era o irmão mais velho. Irmãos, eu imagino Jesus o cara mais gente boa de todos. Jesus era tão gente boa, tão humano. Vou contar a história que os religiosos, falei do cachorro. Jesus começou o ministério com 30 anos, amém? Amém? Ele era Deus. Irmão, Deus viveu 30 anos num bairro. E o povo não se deu conta de que Deus era vizinho deles. Deus jogava bola na mesma quadra, comprava no mesmo mercado, cortava o cabelo no mesmo lugar, levava o cachorro para passear. O pet. Meu Deus, faz comigo não. Jesus era tão gente, e tão irmão, tão bacana, e Judas cresceu junto com esse cara, vendo tudo que esse cara fazia, vendo tudo que esse cara falava. De repente, esse cara, o meu irmão, se torna o judeu mais famoso de todos, que eu aprendi com meu amigo judeu. Você se converteu porque foi estudar Jesus, porque Jesus é o judeu mais famoso de todos. Você imagina para o irmão mais novo, agora não conseguir acessar o irmão mais velho. Você imagina para o irmão que cresceu, agora não consegue ter acesso a ele, não consegue entrar no lugar onde ele está ensinando. Agora o meu irmão que cresceu comigo, jogou bola comigo, é a resposta para a fé do mundo. E ele estava tão desconectado dos afetos para nos propor e nos oferecer o que é fé, que ele começa essa carta escrevendo assim: Judas, servo de Jesus Cristo. Ele não se apresenta como o irmão de Jesus, ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Nós vamos ler até o verso 3, verso 2. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Agora, olha o que Judas começa escrevendo: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos ao quê? Diga comigo: batalhar. Batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Olha só quem está nos ensinando a batalhar pela fé. Alguém que teve que se desconectar de todos os seus laços afetivos e se apresentar para nós não como o irmão biológico de Jesus, mas como o servo de Jesus Cristo. Você pode imaginar o dilema que era a construção da fé desse irmão? Faz sentido o que eu estou dizendo para alguém aqui? Você pode imaginar que construção de fé mais complicada e complexa, gente? E ele se apresenta e ele começa a dizer para a gente. E ele nos apresenta uma coisa muito interessante. Olha para quem está do seu lado e diga: a fé é emocionante, mas ela não é emocional. E eu queria que, se você fosse levar alguma coisa do que eu estou falando hoje, que você levasse essa frase com você, e que ela pudesse ser um gatilho para você lembrar de outras coisas que eu estou dizendo e falando. A fé, ela é emocionante viver da fé. É emocionante
sabe, nos deparar com a provisão de Deus. É emocionante ver a intervenção de Deus, é emocionante. Mas a fé não é emocional. E para nos propor essa batalha de fé, o cara que teve que se desconectar de todos os seus afetos, de todas as suas emoções, foi quem Deus escolheu para nos ensinar. Judas viveu com Jesus, tinha intimidade, sabe nos responder o que acontece nesses 30 anos. Conviveu com o cara, agora esse cara é o Salvador, a chave para tudo que foi escrito e profetizado. A fé de Judas era um desafio. Judas, diante disso, tem condição de nos emancipar para um nível de lucidez. Diga comigo, lucidez. E qual é a lucidez oferecida por Judas? Para a gente ganhar tempo eu não vou ler, mas eu quero que você confie em mim, que está escrito lá. Judas vai dizer o seguinte: olha, muitas pessoas Deus tirou do deserto, do Egito. Muitas pessoas foram livres, libertas, passaram pelo mar aberto, viram as pragas. Muitas pessoas Deus tirou do Egito, mas fez morrer no deserto. Sabe o que Judas vai nos dizer? Que Balaão era profeta, profetizou com o dom de Deus, mas era vagabundo. Sabe o que Judas vai nos dizer? Que não existe nenhum tipo de segurança ambiental. Como assim, pastor? Porque quando a gente vem para a igreja, a gente acha que vai encontrar o mundo das fadas, Teletubbies, Dinky Wink, lá. Talvez ouvir o que o pastor te disse te assusta, mas Judas está com muita lucidez dizendo: tem gente ruim no meio de vocês. Olha aí. E está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. As mulheres têm que orar muito pelos homens. Está faltando homem, né, gente? Antigamente o homem tinha que ser bonito, de boa família. Hoje basta ser homem. Ó, e deixa eu contar uma coisa, só abrir um parênteses aqui. As mulheres têm que orar pelos homens, porque cada homem que sai do circuito tira outro. Você vai entender. Quando você entender, você vai rir de novo. Dá para falar? Meu advogado está dormindo na hora dessa. Ai. Nós precisamos entender o que Judas está falando para que isso produza maturidade. As fantasias, a falsa garantia que alguns adotam. Porque Caim estava decepcionado, porque Deus não tinha ido no culto dele. Não, a decepção dele não era Deus não ir no culto dele, era Deus ir no culto do irmão. A pior condição de um ser humano, olha para mim, a pior condição de um ser humano é quando a sua tristeza tem origem na alegria do outro. Você está morto. E Judas vai escrevendo dizendo: Caim fez culto a Deus. Teve gente que foi liberta por Deus, tocada por Deus. Balaão era profeta, profetizou com o dom de Deus. Que nenhuma dessas coisas pode comprometer o nosso ânimo. Nós temos uma fé que vence o mundo. O que ele está nos dizendo? Que fé é emocionante, mas ela não é emocional. A fé não está amarrada, presa nos nossos afetos, nas nossas expectativas, nos nossos anseios, nas nossas carências. Muitas vezes você vai encontrar resposta para os seus problemas e para os seus dilemas por meio da fé, mas em algumas vezes não. E algumas vezes você vai ter que crer contra a esperança. Quem está aqui comigo? O motivo então, deixa eu encurtar isso aqui bastante. A maturidade está em saber que tudo isso acontece, mas isso não compromete o nosso ânimo. Segurança ambiental não existe. Algumas pessoas saem das igrejas que elas estavam, mudam, chegam ali, e aí elas não querem fazer nada, porque elas dizem assim: Eduardo, eu me doei demais, pastor. Eu trabalhei demais, eu fui usado. Eu me senti totalmente usada naquela igreja. Pastor, eu investi tanto. E eu fico olhando, falo: que legal, hein?
Eu botei tanto dinheiro lá. Eu digo, que massa. Que legal. Quem aqui tem filha? Filha. Quantos anos tem sua filha? 12. Quem aqui tem uma filha assim de uns 15 anos? Uns 16. 16? 16 anos? Coisa boa. Uma menina com 16 anos é muito caro. Cuidar de uma menina até os 16 anos. Um menino é mais barato, uma menina é caro. Não é caro? 2 gêmeas, aí é o dobro. Aí que Deus tenha misericórdia de você, viu, irmã? Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que é o nome das suas filhas? Isabela e Amanda. Como é que é seu nome, irmã? Liliane. Liliane, quanto que você gastou com a Isabela e com a Amanda até hoje? Tenta imaginar, quanto que você gastou com a Isabela e com a Amanda até hoje? Sabe por que você não sabe? Porque você ama. Quem ama não faz conta. Quem ama não calcula o que deu. Quem ama não calcula o que doou. Quem ama não calcula o quanto se entregou. Quem ama não faz conta. Se você sabe calcular o que você já deu, já doou, já se entregou, é porque você não fez por amor. E aí, irmão, sem amor você pode entregar o seu corpo para ser queimado. É barulho infrutuoso. Sem amor você pode ter toda a fé do mundo. Não significa um vintém. O que é que Judas está nos ensinando? Que fé e afeto não podem ser equalizados na mesma frase, na mesma canção. Quer viver da fé? Quer batalhar pela fé? Entenda que fé é um jeito de viver. E que muitas vezes Deus não vai dar nenhum tipo de resposta para as suas carências. Por quê? Porque existe algo muito maior no amanhã. Existe algo muito maior. Existe algo que você não está vendo, que você não está alcançando, que você não está percebendo. Mas quando não existe uma adoração maior, não existe nenhum tipo de atitude, sabe, que represente mais o nosso comportamento de adorador do que a dependência de Deus. Isso é emocionante, mas não é emocional. E eu não quero demorar muito, me alongar muito. Então eu quero entregar algumas coisas que eu acho que vocês vão lembrar e vão refletir. E essa comunidade é uma comunidade muito bíblica. E depois vocês vão apurar tudo que eu estou falando nas escrituras. Mas em João capítulo 5, e eu vou caminhando para terminar. João capítulo 5, Jesus, ele está passeando num lugar onde há muitos enfermos ali deitados. Muitos enfermos. E entre esses enfermos deitados, tem um que está lá há 38 anos, deitado numa maca, na rua, na maior amargura que possa se imaginar que um ser humano consiga viver. E Jesus faz uma pergunta, com todo respeito e amor e carinho pela pessoa de Jesus. Mas Jesus faz uma das perguntas mais idiotas que a Bíblia nos oferece. Jesus pergunta para um cara que está 38 anos doente. O que é que Jesus pergunta para ele? Você quer ser curado? Acha esse texto aí para a gente. É João capítulo 5, se eu não me engano, verso 11. Acha aí. É isso? Vê se é. Glória a Deus. Jesus está aqui, amém? Jesus chega para ele e fala: você quer ser curado? Logo aquele homem fica... Não, é antes. O 6. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: quer ficar são? Olha para mim. Olha a beleza da pessoa de Jesus. Apesar, se a gente olhar a grosso modo, a gente vai entender esse comportamento como um comportamento extremamente idiota. Mas a humildade de Jesus, por mais óbvio que fosse o que aquele homem estava precisando, a igreja precisa aprender muito com Jesus, principalmente no seu comportamento missional, porque a gente determina o que as pessoas querem, a gente não tem disposição de perguntar o que elas querem. O que queres que eu te faça? A missão nasce na pergunta, não em uma resposta que eu, sabe, de forma presunçosa acho que tenho. Jesus pergunta para aquele homem: queres ser curado? E nessa pergunta, que aparentemente não faz sentido nenhum, a gente tem uma revelação tão grandiosa.
Porque olha o que ele diz no próximo versículo. O enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho. Eu gosto da versão, na minha versão diz: eu não tenho ninguém. Olha para mim. Eu não tenho ninguém. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que era mais caótico na vida daquele homem? Estar doente ou não ter ninguém? Quantos doentes você conhece que são felizes? Quantas pessoas você conhece que às vezes tem uma deficiência, uma impossibilidade, algum tipo de situação de nascença, ou algum tipo de intervenção que a vida trouxe, e essa pessoa acabou ficando doente, mas ela é feliz. Você conhece gente assim? Aqui na Praia Brava tem o Fig, que é cego e surfa todo dia, cercado de gente. E provavelmente alguém aqui conhece o Fig. Eu conheço o Cleito Queiroz. Quem não conhece o Cleito Queiroz? Toca violão, toca tudo, todos os instrumentos. A experiência musical mais gloriosa que eu vivi na vida foi com o Cleito Queiroz. E ele está sempre sorrindo. Então qual era o problema dessa pessoa aqui? Olha para mim, irmão. Estar doente ou não ter ninguém? Não ter ninguém. Aí Jesus mandou chamar alguém para dar um abraço nele. Foi? Jesus respondeu às carências dele. Jesus respondeu os afetos dele, ou a falta de afetividade em que ele vivia. Jesus olhou para ele, irmão, e diz: olha, sua vida foi difícil até aqui, a vida te machucou muito, eu não tenho resposta para isso, mas se você acreditar no que eu estou dizendo, você vai se amar, vai levantar daí e vai andar, e você nunca mais vai rastejar. Por quê? Porque não é pela resposta aos seus afetos, às suas carências que você vai viver, é pela fé, que é a certeza das coisas que não se veem, a convicção daquilo que se espera. Porque você é sozinho, porque você não tem ninguém, você vai tomar o seu leito, cara, você vai levantar e você vai andar. Aleluia! Fé não é resposta para as suas carências. Fé não é para você arrumar um namorado. Fé não é para você melhorar sua casa, melhorar seu carro. Não, fé é para você obedecer a Deus e fazer exatamente aquilo que Ele te chamou para fazer. Se você precisar abandonar tudo para abandonar a Deus, faça isso. Compreenda o que Ele te disse. Vai ter gente que vai te ajudar a ouvir a voz de Deus, perceber a voz de Deus, entender o teu chamamento. Mas fé é um jeito de viver. O que Judas está nos dizendo, que as maravilhas que aconteceram no Egito não foram garantia, porque a gente não entende isso. Sabe o que a gente faz? A gente quer viver num nível de segurança tão grande, e aí a gente se torna especialista em joio. A gente faz seminário para detectar o joio. A gente tem gente na internet que está nos ensinando como é que você olha para o joio. Irmão, eu não quero saber, porque o joio não é problema meu. Eu preciso caminhar com perseverança, com certeza, para a carreira que me está proposta. Judas está dizendo: batalha pela sua fé, não desanima, não perde o ânimo. Vai ter gente ruim, vai ter pastor ruim, vai ter pastor narcisista, vai ter igreja complicada, vai ter profeta que é pilantra, mas vocês não desanimem, estejam arraigados no amor, continuem caminhando, continuem seguindo com direção para a carreira que está proposta a você. Porque fé é jeito de viver. Fé é para a gente viver para Deus, ainda que 1000 caiam ao seu lado, 10.000 caiam à sua direita, você continua seguindo em frente. Você tem uma palavra, você tem uma promessa, você tem um chamado. E se eu não tiver ninguém, levanta e anda. E se ninguém me ajudar, levanta e anda. Por quê? Porque Deus não está comprometido com a sua felicidade, mas Ele está comprometido com a sua fé. Resposta para a sua fé Ele tem. Resposta para a sua disposição de obedecê-lo Ele tem. Se você pôr o pé, o mar vai abrir. Se você plantar numa terra que não nasce nada, lá, através da sua semente, da sua disposição de obedecer o que Deus te mandou, vai nascer 100 por 1. Eu espero de verdade que isso te abençoe de alguma maneira. Eu espero que você tome o seu leite e ande.
Paulo nos adverte, eu não quero me alongar. Paulo nos adverte de tantas coisas que vão acontecer. E se a gente puder ler esse texto, antes da gente finalizar, Atos capítulo 20, verso 29. Isso vai acontecer, isso não pode aborrecer e nem nos desanimar. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque a gente não vai fingir demência para tudo que está acontecendo na igreja brasileira. Tem tanta coisa ruim acontecendo. E por mais que isso não seja discutido, falado, conversado abertamente, você está vendo na internet. Quanto justiceiro se levantando, quanta gente se levantando, quanta gente argumentando. E aí a gente que tem um pouco de influência ou alguns seguidores, a tentação é você ter uma opinião sobre tudo. Qual a sua opinião? A minha opinião, eu vou continuar caminhando, sabe, na direção daquele que é o autor e o consumador da minha fé. E nenhuma dessas coisas vão me desanimar, porque aquele que me chamou é fiel. E nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Não deixa nada disso te desanimar. Cresça, amadureça, defenda a sua fé. Porque no final, quando Paulo termina a sua carreira, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira. Eu não guardei os diplomas, eu não guardei as credenciais, eu não guardei os DVDs, os livros que eu escrevi. O que eu guardei foi a minha fé. O justo viverá pela fé. Que você batalhe pela sua fé. De que forma, pastor? Não atribuindo afeto à fé, entendendo que fé é emocionante, mas jamais será emocional. Talvez você vai ter que se desconectar de algumas situações. Talvez você vai ter que tomar algumas decisões para poder batalhar pela sua fé. Talvez você vai ter que ressignificar o seu olhar para as suas relações, para poder batalhar pela sua fé. Judas escreve isso para a gente não de forma fria, mas lúcida, dizendo: a vida é dura. A vida é uma guerra. O couro vai comer, o bicho vai pegar, a chapa vai ferver, o mundo vai ficar cada vez mais louco. Mas essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu sei que logo após a minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. Sabe quem está escrevendo isso? Paulo. Sabe quanto tempo? 60 anos depois de Jesus. Ele está dizendo que vai ter gente que vai entrar aqui, e eu também amassaria a cabeça de alguém que um velho que canta um adolescente. Eu tenho filho adolescente. Eu não tenho imunidade nenhuma para lidar com esse tipo de gente. Eu oro para ela nem passar por mim. Mas Paulo está dizendo que essas coisas vão acontecer. Você está aqui comigo, irmãos? Paulo está dizendo: a vida é real, meus filhos. E vocês vão ter que manter a fé no meio dessa realidade dura e triste, cruel, complicada. Vocês vão ter que encontrar no meio de tudo isso sentido para continuar crendo e continuar caminhando. Está tudo misturado, está tudo aí no meio, e o bicho está pegando. E o que cabe a vocês, é pregar a justiça, não o juízo. O dilúvio era o quê? Diga comigo: juízo. Mas a Bíblia oferece e propõe que Noé não era pregador do juízo, era pregador da justiça. Diga comigo: o dilúvio era juízo, mas Noé era pregador da justiça. Quando Deus olha para Sodoma e Gomorra, e a iniquidade de Sodoma e Gomorra, oferecida em Ezequiel capítulo 16, verso 48, iniquidade é avon, o sentimento por trás do pecado, foi uma coisa que ofende, de certa forma, o plano maior de Deus, o plano macro de Deus. Então Deus precisa executar um juízo contra Sodoma e Gomorra. Mas no meio daquele processo, ou daquele caminhar de Deus na direção do juízo, ele encontra Abraão, almoça com Abraão, conversa com Abraão. E num diálogo entre Deus e Abraão, Abraão propõe a Deus algo. Ele diz: se houver 100 justos, o Senhor vai poupar a cidade? Ele diz: poupa. Aí Abraão disse que viu que a régua era alta, o povo lá era muito ruim. Falou: Deus, 80. Eu nem lembro o número, mas está lá na Bíblia. Aí Deus falou: se tiver 80 eu poupo. Deus, 50. E Deus, naquela paciência, como brincar de lutinha com o seu filho e está perdendo,
Se tiver 50 eu poupo. No final, o que Abraão pergunta para Deus: Senhor, se tiver 10 justos, o Senhor poupa a cidade do juízo? O que Deus diz? Poupa. Diga comigo: dilúvio é juízo. Noé é pregador de justiça. O que acontece com Sodoma e Gomorra é o quê? O que é? Diga mais alto: juízo. Mas se houver 10 o quê? Justos, a cidade é poupada. Sabe qual é a sua função? No meio do juízo, ser um justo que vive pela fé. No meio do juízo, você não misturar a sua fé aos afetos, a sua capacidade argumentativa. Mas no meio de tudo isso, você se manter firme e inabalável na sua fé que vence o mundo. Feche seus olhos um pouquinho. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado por essa comunidade tão saudável, tão bíblica. Muito obrigado por esse ambiente de tanta fome, de tanta sede, de tanta sensibilidade com a Tua palavra. Pai, que isso fique claro, que coisas sejam aproveitadas, aplicadas, colocadas, Senhor, como pauta para uma vida prática de respostas. Que hajam aqui, Senhor, pessoas que tenham coragem de se desconectar, caso necessário. Que nessa noite pessoas aqui tenham coragem de se levantar, mesmo sozinhas. Talvez você está esperando uma mensagem, um telefonema, algum tipo de expressão afetiva. E Jesus vai se apresentar para você e não vai oferecer nada disso para você. Ele só vai te mandar levantar e andar. Porque Ele não vai responder às suas carências, mas Ele vai responder à sua fé. Para a sua fé Ele tem resposta. Ele é bom, Ele te abraça, Ele te consola, mas Ele está olhando para a sua fé. E quando Judas vai nos escrever, ele nos ensina: olha, é por essa fé que a gente tem que batalhar. Que você batalhe por essa fé, que você nunca abra mão da sua fé. Talvez você está 10 anos expulsando os mesmos demônios, andando em loop no seu ministério, andando em loop na sua vida. Que hoje seja um dia disruptivo na sua vida, em nome de Jesus. Que a graça de Deus alcance o seu coração e que você tenha revelação do Espírito Santo para determinar, dizer: é pela fé que eu vou viver. Uma fé que é emocionante, mas não é emocional. Uma fé que não serve para responder às minhas expectativas, os meus anseios, as minhas carências. Uma fé que vai te ajudar a obedecer a Deus, a sair de qualquer lugar e ir para lugar nenhum, mas sabendo e crendo e dependendo integralmente do Senhor. Porque é essa fé que vence o mundo. E é por essa fé que o justo vive. E que no meio de tanto juízo, você se mantenha justo. Há um justo juiz, amém? Que você se mantenha justo. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Adore o Senhor por um instante. Erga suas mãos, fale com Deus. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Espera aí só um minutinho, não saia agora, não se movimente agora, só um minutinho. Essa é a parte mais importante. Ilumine as pessoas aqui para eu ver elas, irmão. Se você está aqui hoje e entendeu que hoje é o dia de você entregar a sua vida para Jesus, de fazer Jesus o Senhor da sua vida, você precisa confessá-lo como Senhor e crer que Deus o ressuscitou dos mortos. Nesse exato momento você recebe a vida eterna
o dom da vida eterna, o dom do Espírito Santo e o dom celestial. Se você está aqui hoje e sente que esse é o momento de você entregar a sua vida para Jesus, aí onde você está? Levanta sua mão para que eu possa te ver. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus te 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 abençoe, Deus abençoe vocês, Deus te abençoe, 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 Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês, Deus te abençoe em nome de Jesus, Deus te abençoe. Mais alguém, balança sua mão, deixa eu te ver. Senão, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração. Aguenta só um minutinho, irmão. Quando era para o diabo, você ficava. Agora 2 horas é difícil. Segura aí um pouquinho. Entendeu? Vamos orar. Você que levantou sua mão, aí onde você está, feche os teus olhos e ore comigo em voz alta. E diga: Jesus, eu te faço hoje Senhor da minha vida. Eu creio que Deus te ressuscitou dentre os mortos, que o Senhor está vivo e não morto, e eu recebo agora o dom da vida eterna, o dom do Espírito Santo e o dom celestial. Amém. Você pode aplaudir Jesus por isso? Você pode levantar sua mão bem alta e celebrar a festa no céu quando um pecador se arrepende. Almas sendo salvas para Jesus, pessoas recebendo a vida eterna, pessoas sendo livres da condenação do inferno, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Eu tenho uma notícia boa para a igreja. Acabaram os nossos problemas com o estacionamento. Alugamos mais um terreno lá atrás. Que cabe 3 vezes mais a quantidade de carro que nós temos nos 2 terrenos. Então, e vamos fazer 2 novas saídas. E pedimos à prefeitura para mudar o curso da rua lá de trás, para a gente sair para a Quinta Avenida e desafogar aqui na frente. Então nós vamos conseguir lá no outro terreno colocar 3 vezes mais carro e ainda vai ficar os nossos 2 terrenos aqui. Então vai acabar esse demônio de você sair correndo no final da reunião. Sei que esse demônio te pega, é o demônio das 10, entendeu? Dá 10 e um demônio entra. Entendeu? Parece que, irmãos, quando o cara era baladeiro, sabe o que ele fazia? Ele ia na balada na segunda. Aí agora essa frescura. Levanta a mão aí, ô fresco. Que é na balada na segunda. Deus te liberte. Levanta todo mundo a mão, vamos lá. Diga comigo em voz alta que o grande amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa do Filho, a consolação e a direção do Espírito Santo, que foi enviado à terra, traz a mão no seu coração e diga: que habita em mim. Joga em direção à sua casa e diga: seja com todos, agora e para sempre. Amém. Pegue na mão de quem vai pagar o seu jantar e saia segurando ele. Justiça está em ti. Reuel, muito obrigado. Felipe, Deus te abençoe mais. Obrigado pela visita, você é sempre bem-vindo. Felipe Vilela, mensagem poderosa, hein, irmão? Palavrão incrível, hein? Deus te abençoe por essa palavra, recebi demais. Deus abençoe. Teu amor é para sempre. Tu Eu quero que você pare agora, se inscreva nesse canal e faça parte dessa comunidade.